Olá, querido estudante, seja você muito bem-vindo para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Leonardo Lopes e nós estamos iniciando mais uma aula de Física. Na verdade, essa é a parte 2, porque nós já começamos a falar desse assunto e agora a gente já vai estar aprofundando o conhecimento e fazendo mais exercícios, tá bom? Essa aula é de cinemática escalar. Se você gosta desse assunto, deixa um like no vídeo. Quer aprender mais física, matemática, química, ciências de modo geral comigo? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Só assim, toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você receberá aquele aviso esperto, né? Assim que chegar um vídeo novo no canal, tá bom? Na aula de hoje a gente vai estar complementando o que já conversamos em aulas anteriores, como o movimento, o repouso, a velocidade, a aceleração, né? E vamos estar abordando já, falando diretamente, propriamente dito aí, da velocidade média. Como se calcula essa velocidade média? Olha só, define-se a velocidade média de um movimento pela variação da posição do objeto entre os instantes T1 e T2. Veja que aqui na origem das posições, você tem aqui o espaço 1 e o espaço 2. Então, se você fizer o espaço final, que é o espaço 2, menos o espaço inicial, nós vamos ter a variação do espaço. Em contrapartida, se nós fizermos o tempo 1, né? O tempo 2 menos o tempo 1, que é tempo final, menos o tempo inicial, nós vamos estar falando da variação do tempo e, com isso, calculando a velocidade média. Sem muito delongas, sem muito blá, 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 a gente já entra numa questão interessantíssima proposta pelos grandes vestibulares aí do país, que traz o seguinte questionamento. Analise comigo aqui a questão. Olha, vamos ver aqui comigo esse questionamento que a questão nos propõe. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Se a luz, ou se a velocidade da luz for tida como 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo demora a luz para atingir a Terra? Olha só, veja que nós temos aí a velocidade da luz e nós temos a distância da Terra até o Sol. Então, nós vamos fazer, que é a variação, usando aqui o cálculo da velocidade média, nós vamos ter a distância pelo tempo, não é isso? Então, nós vamos organizar e vamos ver que a variação do espaço vai ser a distância pela velocidade. Como nós temos a velocidade aqui, 150 mil quilômetros, né? E a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, né? Se nós fizermos aqui esse cálculo, você vai ver que a distância pela velocidade, eliminando os zeros, vai ficar 1.500 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a 500. Esses 500 aqui, a gente dividindo por 60, que é a quantidade de minutos, de segundos por minuto, nós vamos ter 8 minutos, né? E 20 segundos. Esse é o tempo gasto para que a luz saia do Sol e chegue até a Terra, que é justamente o que a questão pede, ó. Quanto tempo demora a luz para atingir a Terra, tá certo? Nós achamos esse tempo aqui 500 segundos, porque o tempo foi dado em segundos, mas transformando esses 500 segundos em minutos, a gente vai dividir os 500 por 60, que vai dar 480, né? 8 minutos, e os 20 segundos que sobram a gente deixa mesmo como segundo. Com isso fica 8 minutos e 20 segundos. É o tempo que a luz viaja para chegar do Sol até nós aqui na Terra, tá certo? Indo para frente, a gente já começa a falar aí no movimento uniforme. Olha, esse movimento uniforme, a gente tem que passar a falar da propriedade do movimento, né? Propriedade do movimento uniforme. Um móvel, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é a nossa próxima preocupação, é justamente saber que um móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, certo? Essa velocidade, ela é escalar constante. Com isso, a aceleração é nula.
o móvel nem ganha velocidade, nem perde velocidade. Ele vai fazer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá certo? Com isso, nós vamos chegar ao cálculo, deixa eu ir aqui para frente, ao cálculo do movimento uniforme, né? Ao gráfico do movimento uniforme. Esse gráfico do movimento uniforme, ele vai se apresentar uma forma de velocidade positiva, né? Quando o movimento for progressivo. Esse movimento ele vai ser progressivo quando o móvel estiver no sentido da orientação, né? E esse movimento também ele pode se apresentar como uma velocidade negativa. O que é essa velocidade negativa, professor? É uma das características aí do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, né? Ela é uma reta paralela ao eixo do tempo, né? Ela é paralela ao eixo do tempo, indicando uma velocidade constante, como está dito aqui, ó. O sinal da velocidade indica um movimento progressivo, que foi no gráfico aqui anterior. Aqui, ó, nesse gráfico, movimento progressivo, aqui ele, né? Esse movimento progressivo, que a velocidade ela é maior que zero, tá certo? Então, aqui no gráfico em que a velocidade ela está abaixo do eixo zero ali, ela é menor do que zero, esse movimento ele é dito retrógrado. Não é que ele esteja indo de ré, mas ele está voltando, né? É um sentido contrário à orientação da trajetória, tá certo? É bom que você fique atento a esse movimento também. No movimento uniforme, nós vamos ter, olha só esse gráfico. Para cada espaço percorrido, você vai ter um determinado tempo percorrido também. No tempo 1, ele vai estar no espaço 1. No tempo 2, ele já vai estar no espaço 2. O gráfico característico da função horária da posição, no movimento retilíneo uniforme, né? Ela, na verdade, ela é uma inclinação do gráfico e está relacionada ao valor da velocidade, né? Sempre que a gente fizer o espaço pelo tempo, a gente vai ter essa velocidade. Tá certo? Nesse caso aí, do movimento progressivo, a velocidade ela é maior que zero, é uma velocidade também com valor positivo. Em contrapartida, se você tiver aí no movimento retrógrado, os espaços vão diminuindo e o tempo vai passando, né? Com isso, o movimento ele é tido como retrógrado. Veja que o espaço ele está se aproximando de zero, né? Ó, o espaço ele está vindo do espaço 1 para o espaço 2 e está vindo para a origem, está voltando, é como se ele estivesse voltando para a origem, tá certo? Seguindo o movimento aí, seguindo o fluxo dos nossos assuntos, nós temos que conhecer a função horária do espaço. Como é que se dá essa função horária do espaço, professor? Da seguinte maneira, olha, nós temos que a variação do espaço sobre o tempo, nós vamos ter a velocidade. Organizando isso aí, você tira o tempo que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, né? Aqui a gente vai ter aqui o VT, o T vem para cá multiplicando, e o espaço inicial que está negativo vai para o outro lado positivo. Com isso, nós ficamos com essa função horária do espaço. S vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá certo? Vamos usar muito essa equação lá nos futuros exercícios que vão aparecer para a gente estar resolvendo. Olha, com isso a gente sabe que o S0, que é o espaço inicial, ele também vai estar relacionado ao T0, que é justamente no ponto de partida, no início do movimento, né? S é o espaço e um instante posterior a T. Olha, se você tem S e o S0 é o espaço inicial. Porque é o espaço de partida ali, de onde você está considerando a saída. No próximo espaço, o tempo também já vai ter mudado. Já é um instante T posterior, como ele está dizendo aqui nessa observação. Tá bom? Olha, aqui agora a gente vai ter que falar na aceleração escalar média. Essa aceleração, ela mede a rapidez da mudança da velocidade. Veja que na aceleração, essa aceleração, na verdade, ela vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Se você ganha velocidade, então você vai ter
aceleração. Quase um trava-língua, né? Aceleração. Então, se você ganha velocidade, o seu movimento vai ser considerado acelerado. Desse modo, ó, a gente vai estar vendo assim, ó, define-se a aceleração média do movimento pela variação da velocidade do objeto entre o instante t1 e o instante t2. Então, se você ganha ou perde velocidade ao longo de um determinado espaço, você teve ali uma aceleração ou uma desaceleração, né? Olha só como fica aí a representação disso aí, ó. Um móvel ganha ou perde velocidade, né? Quando você tem ali um movimento cada vez mais rápido ou cada vez mais lento, né? Ó, a aceleração escalar constante, ela é diferente de zero. Com isso, a velocidade ela vai ser variando, né, uniformemente. À medida com que você ganha velocidade, né, à medida com que o tempo vai passando, você vai ganhando velocidade. Então, vamos trabalhar um exercício com um movimento acelerado. Olha, o maquinista de um trem aciona os freios de uma composição, reduzindo sua velocidade de 40 km por hora para 30 km por hora em um minuto. Qual a desaceleração desse trem? Olha, a gente vai fazer a variação da velocidade subtraindo, né, a velocidade final menos a inicial. Ou seja, 40 menos 30 vão ser 10, dividido por 1 minuto. A gente sabe que 1 minuto é 1 para 60, né? Porque ele está dando tempo em minuto e a gente está transformando para hora, porque a velocidade está em horas. Então, vai ficar 10 km por hora dividido para 1 sobre 60. Divisão de fração, repete a primeira, 10. Multiplica pelo inverso da segunda, né? 1 sobre 60 vai ficar 60 sobre 1. 10 vezes 60, essa desaceleração vai ser igual a 600 km por hora ao quadrado, porque nós estamos falando de uma perca de velocidade, ou seja, de uma parada ali, de uma freagem ali, né? Ele está parando o carro. Então, à medida que ele vai freando, o carro vai perdendo velocidade e essa desaceleração é 600 km por hora ao quadrado. Tá bom? Vamos para frente. Nós temos mais movimento uniformemente variado para estar apresentando. Mas vale lembrar o seguinte, nós temos um movimento uniforme e um movimento variado. Quando o movimento é uniforme, há uma relação entre a variação do tempo e da velocidade. Veja que aqui, ó, no tempo 0, a velocidade já é 10. 1 é 12. No tempo 2, a velocidade já é 21. No tempo 3, a velocidade é 33. Com isso, não há uma variação uniforme. De modo que aqui no quadro 2, nós temos essa variação uniforme. À medida que passa um segundo, a velocidade aumenta de 10. Então, isso aqui é um movimento uniformemente variado, tá certo? Observar também essa variação do tempo e do espaço uniformemente, tá bom? Vamos fazer mais uma questão, mas antes a gente analisa de modo criterioso essas funções horárias. Olha, o espaço 0, né? T0 e V0 é a velocidade inicial e o espaço é um instante T posterior, né? Então, nós vamos estar vendo o seguinte, na velocidade, nós temos que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Observa comigo, se tu está variando a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo, a gente tem a aceleração, que é uma variação da velocidade, não é isso? Com isso, nós chegamos a essa equação e organizando fica que a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Nessa função horária, a gente também trabalha o espaço também, olha. Trabalhando o espaço, ele vai ser considerado o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Com isso também, nós vamos chegar a uma outra equação chamada equação de Torricelli, que é uma equação que vai estar calculando ali velocidade, aceleração e o espaço
quando não tivermos o tempo. Então, quando precisarmos calcular qualquer coisa, qualquer dado, sem o tempo que for dado para nós, então nós vamos estar considerando aí a equação de Torricelli, aí, como é dado no nosso material também, tá certo? Com isso, a gente já passa para trabalhar com esse movimento acelerado, fazendo um exercício. Leiam comigo aqui, acompanhem comigo o que está sendo pedido aqui na questão. Ó. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniforme variado, de acordo com a seguinte equação horária das posições. X é igual a 32 menos 15 vezes t, mais 4 vezes t ao quadrado. Em unidades no SI, determine a posição inicial, B, a velocidade inicial, C, a aceleração. Olha só o que nós vamos ter que trabalhar. Essa equação que é dada aqui na questão, vê como ela parece com essa que nós vimos agora. Olha só, para você poder relacionar os dados e na hora de trabalhar com uma equação dessa, você saber organizar direitinho os dados para não perder uma questão desse tipo. Olha, se você tem x, que é igual a 32 menos 15 vezes t, mais 4 vezes t ao quadrado, a gente está falando do espaço, né? Aqui no item A, ele já pede o espaço inicial, que seria isso aqui, ó. O espaço inicial, deixa eu localizar aqui para você, o espaço inicial, S0, né? Esse S0, se a gente for comparar com a equação que nos foi dada na questão, é justamente o 32. Aqui ele, ó. 32 é o espaço inicial. Está aqui dado já como pedido na questão no item A. O item B pede a velocidade inicial. E se nós observarmos na equação, V0, olha onde está o V0. Então, esse V0 ele é igual a 15, né? Ó, se você observar na equação, também vai ficar menos 15, na verdade. Ó. Menos 15 é a velocidade inicial, dado também lá na equação, dentro da equação horária das posições. Menos 15 metros por segundo é essa velocidade. E a aceleração também, dentro da equação, fazendo esse cálculo, a gente tem que a aceleração ela vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado, né? Veja que nós temos que, fazendo o cálculo, essa aceleração ela vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, tá bom, pessoal? Com isso, nós fechamos esse exercício de movimento acelerado. Vamos ver se tem mais algo para frente? Temos sim. Olha, vamos fazer esse exercício analisando o seguinte. Vamos pegar os dados que a questão nos dá. Se ficar faltando algum dado, a gente encaixa em uma das equações que nos foi dada até aqui para ver onde ela dá para ser trabalhado direitinho aí, sem maiores complicações. Analise comigo. Olha, um maquinista pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer a distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final de uma velocidade de 100 metros por segundo, é de, olha só, nós temos que a motocicleta, né, o motociclista aí, ele vai ter como dados aí, ó, a velocidade inicial, que é 0, ele vai partir aí do 0, né? Vai atingir, ao final, 100 metros por segundo, numa distância de 500 metros, né? Então, como isso vai ficar? Como não foi dado tempo, a gente pode usar essa equação de Torricelli aqui, ó, que também nos foi dado a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Olha como isso vai ficar. Nós temos a velocidade, temos a variação do espaço e temos a aceleração. Vamos apenas jogar na equação para calcular. Assim nós temos, ó, a velocidade ao quadrado, 100 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é o que nós vamos calcular essa velocidade inicial.
2 vezes 10 é 20, 20 vezes 500 vai ser igual a 10.000. 100 ao quadrado, 10.000, vai ser igual a V0 ao quadrado mais 10.000. Esse 10.000 está positivo, ele vai para o outro lado da equação negativo, não é? Então vai ficar 10.000 menos 10.000, a velocidade inicial vai ser igual a 0. Tá certo, pessoal? Então, ó, com isso nós finalizamos até aqui, fizemos, né, essa questão que não nos deu o tempo, mas com os dados que a questão nos propôs, deu para usar a equação de Torricelli e achar a velocidade inicial que foi pedido aqui, ó, a velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer 500 metros em linha reta, chegando ao final de 100 metros por segundo, ó, com a velocidade de 100 metros por segundo. A velocidade inicial dele vai ser 0, tá certo, pessoal? Com isso, nós finalizamos essa parte da física que a gente está estudando, cinemática. Provavelmente nas próximas aulas vamos estar falando em cinemática vetorial e até mesmo entrando na parte de dinâmica, falando aí em forças, tá bom? Desde já fica um forte abraço a você que acompanhou a aula e até a próxima oportunidade. Um grande beijo para você. Tchau!